O jovem magnata humilhou a senhora na feira, mas sua voz antiga esconde a verdade. A praça central de Canto Verde fervia com a agitação matinal, mas um silêncio estranho pairou quando o Dr. Lucas Mendonça, o novo dono da padaria gourmet, o Ninho Saudável, ergueu a voz. Ele tinha acabado de humilhar Dona Aurora, uma senhora de 78 anos com mãos de fada para doces e ervas, por uma suposta higiene duvidosa, em suas compotas de goiaba, um erro que ela nem tinha cometido. No mundo moderno e asséptico dele, os velhinhos com suas bancas simples eram como um entulho, a ser removido, substituído, descartado. Ele esperava que ela pedisse desculpas, baixasse a cabeça, sumisse de vista. Dona Aurora não fez nada disso. Ela ergueu o queixo, enxugou as mãos no avental de chita e o corrigiu, não em português formal, nem em um jargão técnico de culinária moderna. Ela respondeu em um caipirês antigo, cheio de sotaque e palavras que quase não se ouviam mais fora das famílias mais recônditas da roça, e menos ainda num debate comercial na praça. O som atravessou o burburinho como uma lâmina afiada. As conversas morreram no meio das frases. Pães pararam no caminho da boca. Em algum lugar, um pote de doce deixou de tilintar. A mão de Lucas, que ia ajeitar os óculos de armação fina, travou no ar. Por um segundo, ele pareceu menos um empresário bem-sucedido, e mais um menino encarando a memória de um tempo que ele não conhecia. Porque aquilo não era fala de vendedora de doce, aquilo era a voz da própria terra. O mercado da praça, coração de Canto Verde, funcionava à base de tradição e afeto. A banca de Dona Aurora cheirava a erva doce, goiabada quente, e uma sabedoria tão profunda que parecia tempero. Anda, anda, gritou a Rosinha, uma das vendedoras vizinhas, nervosa, tentando acalmar o ambiente. Dona Aurora, não dê confiança. Ela era uma mulher de meia idade, lenço na cabeça e olhos que nunca descansavam, sempre atenta a cada detalhe da feira. Se esses doces não tiverem o selo da qualidade moderna, eu faço questão de garantir que a senhora não trabalhe mais em lugar nenhum deste vilarejo. Lucas sibilou, com a voz carregada de prepotência. Dona Aurora ajustou o avental e manteve a cabeça erguida. Aos 78, ela tinha aprendido a arte de ser forte em silêncio. Cabelos brancos presos em um coque perfeito. Uniforme simples de algodão, óculos que ela usava apenas para ler. Uma barreira a mais entre ela e os olhares de desdém de gente nova que tratava a tradição como coisa velha. E, diferente do que muita gente ali imaginava, Dona Aurora não era frágil. Ela era forte, com traços marcantes de quem trabalhou a vida inteira, e uma calma treinada para caber dentro de si. Lucas estalou os dedos perto do rosto dela. Dona Aurora se assustou, segurando a gamela de barro com mais força. A senhora fica aí, só observando, sem falar nada se não falarem com a senhora. Não encara ninguém, não respira alto. Entendeu? Entendi, moço. Dona Aurora murmurou. E aí, sem querer, perguntou antes de se conter. Mas quem vem hoje? Vai ter fiscalização. Lucas olhou como se ela tivesse perguntado por que o sol nasce todo dia. Vem a comissão do Festival de Doces Regionais, Dona Aurora, a Prefeitura e o Sebrae. O investimento neste evento vai ser de centenas de milhares. Se a senhora estragar uma única amostra com essa sua simplicidade, eu a mando para casa antes que o sol se ponha. O nome festival escorregou pela coluna de Dona Aurora como água gelada. Mesmo com o calor da praça, todo mundo ali sabia o que aquele evento significava para o futuro do vilarejo. Oficialmente era para promover o turismo e os produtos locais. A versão real era a esperança de revitalizar uma economia esquecida. Dona Aurora voltou a arrumar suas geleias com as mãos trêmulas, mas não só por medo das palavras de Lucas. O nome do festival tinha puxado uma gaveta trancada na mente dela, goiabeiras no sol, terra de interior e uma noite de trabalho árduo que roubou o tempo de sua juventude para garantir o sustento. Fica quieta, ela disse para si mesma. Você é só a Aurora, você não é ninguém de importância. Uma voz suave se aproximou. Rafael,
Um dos jovens da feira que a ajudava com as caixas, inclinou perto dela. A senhora está bem? A senhora ficou pálida de um jeito. Estou bem. Ela mentiu. É que o moço é muito exigente. É por causa do festival. Rafael falou baixo, enquanto arrumava umas abobrinhas. Dizem que o Dr. Lucas está de mau humor. A safra de goiabas deu errado. Muita fruta perdida. Ele sempre desconta em alguém. Dona Aurora não respondeu. Esfregou um pote de vidro limpo até ele chiar. Às 10h55, os carros da comissão chegaram. Pareceu que o ar foi sugado da praça. Até quem trabalhava nas barracas baixou o volume, como se o barulho pudesse ofender o destino. Rosinha voltou pálida. Eles chegaram, todo mundo em fila. Mas eles não entraram andando. Eles entraram como quem toma posse. 4 pessoas vieram primeiro, técnicos sérios, roupas caras, pastas nas mãos, olhar distante. Mas os 2 no meio deles puxaram toda a atenção. O prefeito Mário se movia com uma formalidade controlada. Alto, ombros largos, um terno cinza que parecia feito sob medida, cabelo preto bem penteado, maxilar firme. Ele não olhava para os feirantes, ele olhava através deles, calculando impacto, imagem, risco, e ao lado dele vinha o Dr. Lucas, mais jovem, mancando um pouco de arrogância, apoiado na sua certeza, terno claro, colete ajustado. O rosto tinha marcas de juventude e pressa, os olhos frios. Rosinha quase se dobrou. Senhor prefeito, Dr. Lucas, bem-vindos, as barracas estão prontas. Lucas bateu a palma da mão na própria coxa. Cadê a goiabada? Aquela amostra especial? Sim, senhor. Rosinha quase engasgou. As goiabas orgânicas, da safra especial, chegaram hoje cedo, já estão sendo processadas há 2 horas na cozinha da vila, um resmungo aprovando. Lucas começou a subir para o palco improvisado da praça. O prefeito veio meio passo atrás até o olhar dele varrer a fila de feirantes e parar em Dona Aurora. Um choque atravessou a velhinha. Dona Aurora baixou os olhos para o sapato polido dele. Para. Lucas disse. E o grupo travou. Rosinha congelou. Lucas se aproximou, analisando a fila. Parou diante do chefe da comissão do Sebrae, um homem que tentava parecer importante. O senhor vai julgar hoje. Sim, senhor. Eu sou o responsável. Lucas não mudou o rosto. O senhor está com cheiro de pressa e preocupação barata. Se o senhor ficar rondando assim, perde o foco. Se perder o foco, eu perco a paciência. O homem ficou vermelho. Eu peço desculpa. Saia da minha frente. Ele sumiu para um canto como se tivesse levado um empurrão. O pânico de Rosinha subiu. Ele precisava de alguém discreto, obediente, silencioso. O olhar dela caiu na última da fila. Dona Aurora. Ela sibilou. Dona Aurora ergueu a cabeça já dizendo: Não, não, por favor. Rosinha ordenou puxando pelo braço e colocando-a no meio. Essa é a Dona Aurora. Ela é quieta. Vai servir os doces e os chás de ervas hoje. Lucas olhou para ela como quem mede uma peça de antiguidade. Dona Aurora segurou a respiração, o coração batendo forte. Ela está tremendo, ele observou. O prefeito virou entediado. Ela tem mãos. Ela consegue servir sem derrubar o pote? Consigo, senhor. Dona Aurora forçou a voz. Consigo sim. Lucas se inclinou e cheirou o ar perto dela. Chá de ervas, sem perfume forte. Melhor assim. Vamos aos doces. O prefeito ficou um segundo a mais falando baixo só para ela ouvir. Não erre. O Dr. Lucas não é conhecido por perdoar. E subiu. Dona Aurora ficou no hall da praça com as pernas fracas. Rosinha enfiou uma bandeja pesada nas mãos dela. Compota de jaca, vai. O palco VIP olhava a praça como uma varanda particular. Toalhas brancas, pratos de porcelana fina, os doces esperando em destaque, como se fossem joias. Dona Aurora se mexia como sombra, pão de queijo no lugar, água sem derramar, sem barulho. Os seguranças da prefeitura ficaram nos cantos, virados para fora.
Só o prefeito e Lucas sentaram até outros chegarem depois. Por enquanto, o clima entre eles parecia um terceiro homem à mesa. O fornecimento de goiabas do sítio São Miguel travou. Lucas disse, partindo um pão de queijo sem comer. Um fungo raro atingiu as goiabeiras, 5% da plantação apodreceu. Precisamos de mais, mas as técnicas modernas não funcionam. Pague o que for preciso. O prefeito respondeu seco. A reputação do festival está em jogo. Lucas apertou o maxilar. Eu usei todos os produtos, prefeito. Nada funciona. As goiabas continuam estragando. Dona Aurora voltou com uma bandeja de doces. Goiabada cascão. Doce de leite em pedaços. Um toque de cravo e canela. Entrada do dia. Ela murmurou, colocando os pratos. Lucas espetou um pedaço da goiabada. Provou, mastigou devagar. Essa é boa. Mas e as goiabas do festival? É o que me preocupa. O prefeito suspirou. Meu avô, o senhor Joaquim, adoeceu misteriosamente depois de provar uns doces que vieram da sua plantação, Lucas. Os médicos não sabem o que é. Dona Aurora estendeu a mão para o prato e travou. Ela conhecia aquele cheiro, aquela cor. Aquilo não era qualquer coisa. O problema não era a goiabada, era o fungo que Lucas não conseguia controlar. E a doença do Sr. Joaquim podia estar ligada a isso. Eu mandei tirar as goiabadas contaminadas. Lucas rosnou. Uma calma estranha desceu em Dona Aurora, a calma de quem já perdeu tudo uma vez, exceto a própria dignidade. Com todo respeito, moço, ela disse. O prefeito levantou a cabeça, surpreso por ela ter falado. A praga não é qualquer uma. Dona Aurora continuou firme. É um mal da terra que só se cura com a terra. Minha bisavó usava um defumador de ervas específicas para salvar as goiabeiras. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Lucas encarou Dona Aurora com os olhos arregalados. Não de raiva, mas de choque. Porque Dona Aurora não estava mais falando português comum. Ela tinha escorregado para um caipirês antigo, pesado, cheio de som, preso na garganta, como falavam pessoas muito velhas e muito ligadas à terra. Um dialeto que não era de turista, nem de cidade, era de gente do interior profundo. O que a senhora disse? Lucas sussurrou e a voz dele perdeu a firmeza. Dona Aurora percebeu tarde, levou a mão à boca. Tarde demais, ela tinha se exposto. O prefeito estreitou o olhar. Ele reconhecia o som mesmo sem dominar. Aquilo era a voz da avó dele, a língua de um mundo que não perdoava a desonra com a natureza. Desculpa. Dona Aurora gaguejou, voltando para o português. Eu só quis dizer que o produtor usou coisa boa, mas a terra está doente. Não, Lucas levantou a mão. Repita na língua. Dona Aurora engoliu seco. Minha bisavó, ela inventou rápido. Ela era de família aqui da roça. Eu aprendi com ela. Esse defumador também pode curar males no corpo, como o do seu avô. Lucas analisou Dona Aurora, o jeito de ficar em pé, as mãos, o controle no olhar. Era a postura de gente que sabia o que fazia, não só contratada. Ele pegou o garfo, provou de novo com calma, fechou os olhos. A senhora está certa, ele disse baixo. Eu perdi o paladar com a pressa, e a razão também. Abriu os olhos, olhou para o prefeito. Está ouvindo? Ela sabe mais do que a gente. O prefeito não sorriu. Ele olhou Dona Aurora como se ela fosse um enigma que ele queria desvendar. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Aurora. Aurora? O prefeito repetiu, testando o som. Cuidado, quem sabe demais costuma viver esquecido. Eu não sei nada, ela sussurrou. Só de comida e da terra. A gente vai ver. Ele largou algumas notas na mesa, como se estivesse pagando por um segredo perigoso. Agora saia. Dona Aurora recuou com a bandeja, o coração batendo forte. Chegou na porta da cozinha improvisada da praça, e num impulso olhou para trás.
Lucas ainda estava olhando para ela como se já tivesse decidido que ela não pertencia mais a si mesma. O caos engoliu Dona Aurora assim que ela entrou na cozinha improvisada. Pedidos gritando, panelas chiando, pratos voando, mas ela se mexeu no automático. Sobrevivência, esconder, respirar, aguentar. Mesa 4 quer reposição. Rosinha disparou. Palco VIP quer a compota de figo. Aquela da receita antiga. Vai no armazém agora. Dona Aurora não discutiu. O armazém era silêncio. Ela desceu uma escada estreita de madeira até a escuridão fresca, com cheiro de madeira e terra úmida. Potes dormiam em fileiras poeirentas como tesouros esquecidos. Ela achou o pote pesado como culpa e apertou contra o peito. Só mais uma hora, ela sussurrou. Depois eu vou para casa. Pro meu cantinho, sumir de novo. Uma voz saiu das sombras perto da escada. A senhora correu rápido. Dona Aurora girou, segurando o pote como se fosse arma. Lucas Mendonça entrou na luz fraca de uma lâmpada pendurada, sem o paletó, camisa branca aberta no colarinho, um celular moderno discreto no bolso. Bonito de um jeito que parecia aviso. Doutor Lucas. Dona Aurora soltou o ar. Eu só vim buscar o doce. O doce espera. Ele se aproximou devagar, fazendo o armazém parecer menor. Meu avô, o senhor Joaquim, está mal. E a senhora falou de uma cura. De um defumador. Dona Aurora baixou o olhar. Eu sou só uma doceira, moço. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Claros, frios, atentos. Eu conheço esse caipirês, Lucas disse baixo. O que a senhora falou não era fala de cozinha, era um dialeto de gente antiga. Gente simples não fala assim. Os olhos dele desceram para as mãos dela. Sem queimadura, sem calo de balcão. Unhas cuidadas. Quem é a senhora de verdade? A senhora trabalha para quem? Eu trabalho aqui. Ela insistiu tremendo, mas firme. Por favor, eu preciso subir. Seu avô precisa de ajuda. Lucas chegou mais perto, encostando-a nas prateleiras de potes. Se a senhora mentir para mim, eu descubro. Eu não sou ninguém. Dona Aurora explodiu. Eu só faço meus doces e pago meus impostos. Eu só tenho o conhecimento da minha gente. Lucas estudou o rosto dela. Viu medo, sim, mas viu orgulho também. Um fogo que não era de empregada. O olhar dele prendeu numa medalhinha fina no pescoço dela. O que é isso? Ele estendeu a mão. Dona Aurora deu um tapa na mão dele, afastando. O som estalou no armazém como um tiro seco. Por um segundo, ela achou que tinha assinado a própria sentença. Lucas olhou a mão, depois olhou para ela e um sorriso escuro, pequena, apareceu. Corajosa, ele murmurou. Eu gosto disso. Minha família e a sua... a história. Qual o seu nome de verdade? Dona Aurora puxou a medalhinha para fora com dedos trêmulos. Um medalhão pendia ali pesado, antigo, um brasão familiar, uma abelha rodeada de flores silvestres. Ela escondeu de novo sob a blusa, e forçou o corpo a se mexer, subir. Eu sou Aurora Silveira, neta do Coronel Silveira. Lucas congelou. O brasão, abelha e flores, era guerra antiga. Impossível. A gente achava que todos haviam partido depois da disputa de terras. Foi meu pai quem fez aquilo. Eu era menina. Dona Aurora disse. E as lágrimas escaparam, apesar dela. Minha mãe me escondeu. Eu ouvi tiro. Eu ouvi grito. Eu ouvi a voz do seu pai. Lucas parou. Ele lembrava o começo dele. O dia em que ele quis provar que era digno da família Mendonça. Uma menina que sumiu. Um corpo que nunca acharam. A senhora era aquela menina? Ele disse vazio. Eu saí quando a poeira baixou. Dona Aurora sussurrou. Mudei o nome, apaguei as pegadas. Eu só queria viver em paz. Mas agora seu avô está doente. Dona Aurora, com sua sabedoria, não só salvou as goiabeiras, mas curou o senhor Joaquim, que se recuperou surpreendentemente rápido. Lucas foi humilhado perante todos,
No dia do festival, o prefeito e o Sr. Joaquim, já recuperado, exaltaram Dona Aurora publicamente. Lucas, em um discurso emocionado, admitiu seu erro, elogiou a sabedoria dela e anunciou que a padaria, o Ninho Saudável, terá uma seção especial chamada Doces da Vovó Aurora, onde ela será a consultora e responsável pelas receitas tradicionais. Dona Aurora, a antiga doceira, tornou-se a heroína do vilarejo, sua sabedoria honrada e seu legado finalmente reconhecido e valorizado, unindo as famílias outrora rivais. E assim, o Festival de Doces Regionais de Canto Verde foi um sucesso estrondoso, não apenas pela variedade de doces, mas pela história da corajosa Dona Aurora Silveira, sua sabedoria ancestral, antes vista como crendice, pelo moderno Dr. Lucas Mendonça, salvou a reputação do vilarejo e a honra de uma família. Lucas, humilhado mas grato, não apenas pediu desculpas publicamente na praça, mas insistiu que ela se tornasse a consultora oficial do Ninho Saudável, criando uma seção de sabores da vovó Aurora em seu cardápio, onde suas compotas e doces tradicionais, feitos com técnicas milenares, se tornaram a atração principal. Ele aprendeu a escutar, a respeitar a terra e as pessoas que a conheciam profundamente. Dona Aurora, antes uma sombra na praça, agora era a matriarca da culinária local. Sua voz, antes antiga, era agora a mais respeitada. Seus conselhos buscados por todos. E a praça, com suas flores e bancos, testemunhava o florescer de um legado que provou que a verdadeira riqueza está na tradição, e no coração que a preserva. Se essa história de superação e sabedoria te tocou, e te fez lembrar do valor das nossas raízes e da força dos nossos idosos, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com quem precisa de uma dose de afeto e lembrança. Nos conte nos comentários, qual é a tradição da sua família que você mais valoriza?